Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 13 de junho, uma segunda-feira, é lógico, vamos manter a tradição com o quadro que vem por aí, mas antes vamos falar sobre alguma coisa a respeito desse dia de hoje. O que talvez esteja assustando as pessoas que ficam de olho nos mercados especulativos é a alta do dólar e a queda das bolsas de valores aqui no Brasil. O dólar teve uma alta de 2,64% hoje, alcançando o patamar de R$ 5,00 e quase 12 centavos, enquanto as bolsas de valores aqui no Brasil, o Bovespa, caiu 2,74%. E por que todo esse pânico, pessoal? E o motivo é muito simples. Lá nos Estados Unidos está se preparando para ter uma reunião do Banco Central deles, o Federal Reserve, dentro daquele contexto de uma inflação que em maio bateu 1%, uma coisa que não acontece há mais de 40 anos naquele país. Aqui nós estamos meio acostumados, né? Mas com essa inflação em alta e também com os pedidos de seguro-desemprego, que é um dos principais indicadores de atividade econômica deles, muito baixos, a ideia é que eles subam um pouquinho mais a taxa de juros deles. E aqui no Brasil mesmo, com a inflação em queda, o setor financeiro continua dizendo que ela está subindo, mas não está, e isso vem pressionando o nosso Banco Central também a subir os nossos juros básicos, a taxa Selic. Mas por que deu essa bagunça toda? Além disso que eu falei, tem algumas instabilidades também em termos inflacionários no âmbito global, e sempre quando alguma coisa fica não tão segura na economia global, o que acontece normalmente é que o dólar se valoriza porque, mesmo com inflação alta, é o porto mais seguro, é a moeda com maior força de estabilidade no mundo em função de estar vinculada à maior economia do planeta. Simples assim. E aí, pessoal, eu expliquei aqui de uma maneira muito rápida a bagunça especulativa que está atrapalhando a nossa segunda-feira, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Isso passa. O dólar subiu, o real se desvalorizou, então chegou a R$ 5,11, se não me engano, deixa eu confirmar aqui. É isso, R$ 5,11, dentro daquele movimento que eu chamo mais de espasmo. Parece que a pessoa tem uma dor de barriga, vai no banheiro, faz o que tem que fazer, depois a coisa volta ao normal. E é mais ou menos isso que acontece. Esse espasmo vai passar e eu vou dizer para vocês, de novo, daqui a umas 2 ou 3 semanas, o real já vai estar valendo menos de R$ 4 novamente. E fica aquela preocupação que o real não pode cair tanto, não pode cair abaixo de 4,60, como estava perto a semana passada, quando já chegou a 4,85, se não me engano, ou 4,80. Então, gente, tranquilidade nesse momento, isso aí faz parte do jogo neurótico das bolsas de valores, das bolsas de mercadorias. E eu reitero, é tudo nervosismo de momento. Nada que afete a nossa vida no médio e longo prazo. Então, vamos agora para o que vem por aí. Na terça-feira vai sair um indicador muito importante aqui para definir a atividade econômica do Brasil, pelo menos parcialmente. É que o IBGE vai divulgar o desempenho do setor de serviços aqui do país em abril. O indicador de março teve uma alta bastante generosa de 11,4% e naquele momento, quando o dado foi divulgado, eu expliquei o velho efeito espelho, ou seja, o setor de serviços reagindo ainda ao efeito do fechamento ou restrição das suas atividades no decorrer da pandemia. Isso deve continuar por algum tempo. Eu não tenho certeza, eu acho que o crescimento de abril frente a abril do ano passado não vai chegar a 11,4%, talvez um pouquinho menor, ainda fique na casa dos 2 dígitos, em torno de 10,5% mais ou menos. Mas o que eu chamo a atenção nesse ponto é que, sim, o setor de serviços está recuperando a sua atividade frente ao fica em casa, deve continuar crescendo, mas, como nós vimos a semana passada, comércio de produtos duráveis, indústria e construção civil já estão sim sendo afetadas pela alta da taxa Selic a 12,75%. E vamos daqui a pouquinho conversar mais sobre isso. Ainda amanhã, não é um dado muito importante, mas uma curiosidade, deve ser divulgado na Argentina o seu índice de preço ao consumidor. Nos últimos meses, esse índice de preço ao consumidor dos hermanos, aqui nossos vizinhos,
tem estado acima de 6% e provavelmente essa realidade não vai mudar agora no indicador de maio. Eu vou chamar a atenção de uma coisa. Se um país, por exemplo, tem inflações de 6% ao mês durante um ano, no final de um ano, pela questão dos chamados juros compostos, a inflação dessa nação vai superar os 100%. Vai chegar exatamente a 101,2%. E aí, tranquilamente, nós podemos dizer a Argentina está sob hiperinflação. E isso é muito ruim para aquela população. Espero que o governo de lá pare de fazer besteira, de estatizar empresas e limitar a exportação de produtos e uma outra série de barbeiragens que eles fizeram, porque só está gerando inflação, só está gerando recessão, só está gerando miséria para aquele povo. Na quarta-feira, o principal indicador que vai sair aqui no Brasil vai ser o tal do IBC-BR, que é uma prévia de PIB que o Banco Central faz para balizar a reunião do Conselho de Política Monetária, que também vai estar ocorrendo na quarta-feira. Na divulgação do mês passado, eles avaliaram uma alta desse IBC-BR de 0,34%, e agora na quarta-feira, com os dados que devem se referir a abril, acredito eu que se a metodologia deles for consistente, que eu não conheço direito, o IBC-BR, como uma prévia do PIB, ainda deve fechar com expansão de pelo menos 0,35% a 0,4%, em função do setor de serviços. Como eu falei antes, indústria e consumo no varejo de produtos duráveis que necessitam de crédito estão já em processo de queda. E na quarta-feira, também estaremos de frente àquela tão temida decisão do Conselho de Política Monetária, a definição da Selic. Aí tem duas visões que eu vou colocar para vocês. Uma é o que eu penso que deve acontecer, a outra que eu acho que vai acontecer. Na minha análise pessoal, eu já falei várias vezes, acho essa alta de juros desnecessária, especialmente nos patamares em que o Brasil está enfrentando agora, de 12,75%. O correto seria, no mínimo, manter essa taxa por um mês e passar a reduzir ela a partir da próxima reunião do cupom, daqui a 5 ou 6 semanas, ou melhor ainda, reduzir de uma vez. Mas não é isso que vai acontecer. O mercado financeiro tem muita influência sobre a opinião do pessoal do Banco Central, dos diretores da instituição, especialmente do seu presidente, e eles estão apostando numa alta de 0,5 ponto percentual, que efetivamente é o que deve ocorrer. Não que esteja correto, mas é o que deve ocorrer. Lembrando mais uma vez, para conter a inflação de produtos que não variam conforme a renda, não adianta subir juros. O problema é falta de oferta, não é excesso de demanda de combustíveis e commodities agrícolas. Ponto final. Não vou entrar mais nesse papo hoje. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Na quinta-feira, que não vai ter a edição do Fora de Curva, vai ser feriado no Brasil, Corpus Christi, e eu vou estar aproveitando esse dia para fazer um pequeno deslocamento automotivo de Porto Alegre a São Paulo com a minha mãezinha e com a minha filha, mas nos Estados Unidos vai ser revelado a média móvel do pedido de seguros-desempregos das últimas 4 semanas. E isso vai ser importantíssimo para o Banco Central deles, o Federal Reserve, definir se vai aumentar ou não vai aumentar a taxa de juros daquele país. Se o número de pedidos ficar estável ou cair, é praticamente certo que eles vão aumentar, mas se tiver alguma variação para cima, é capaz deles manter a taxa de juros nos patamares em que estão. E isso vai ser importantíssimo para jogar um balde de água fria nessa especulação do mercado. Mas o mais provável é que eles subam alguma coisinha os juros deles mesmo. E na sexta-feira, finalizando, aqui no Brasil nada de divulgação importante, pelo menos previsto até o momento. Lógico que quando nós temos quinta-feira um feriado, sexta vira feriadão, né? Óbvio. Mas na sexta-feira vai sair o quê? O índice de preços ao consumidor da zona do euro, toda a Europa, a União Europeia, aliás. A expectativa é que a inflação de maio deles tenha fechado em torno de 0,5%, o que é muito para eles, mas vamos prestar atenção.
a situação da Europa não é semelhante à situação norte-americana. Nos Estados Unidos, a atividade econômica está bombando, está em alta, enquanto na Europa está meio estagnada. Então, mesmo com a inflação em alta, por aqueles motivos que nós já falamos aqui no Fora de Curva, eles perigam sim subir os juros. E aí, o velho mundo pode viver com o pior pesadelo de uma economia, que é chamada estagflação. Mantém a inflação, porque as variáveis não têm a ver com juros, mas um juro mais alto vai inibir investimento, vai inibir gastos e vai aprofundar a recessão deles. Espero que as autoridades monetárias europeias tenham sensibilidade em relação a isso, que é uma questão clássica da economia. Eu não estou falando nenhuma novidade. E agora, para finalizar o Fora de Curva, vou contar uma história muito maluca. Isso aí está acontecendo, não aconteceu, está acontecendo ainda, por incrível que pareça, lá nos Estados Unidos, no estado de Nova Jersey, numa cidade chamada Pennsauken Township. Lá tem uma professora, uma morena muito bonita, que dá aula de artes para os seus aluninhos da escola. E simplesmente os pais das crianças querem que a moça perca o emprego, querem demitir a professora de artes. Sabe por quê? Exatamente pelo que eu falei. Ela é muito bonita, tanto de rosto como de corpo. E aí eles acham que a beleza excessiva está prejudicando as crianças. Pode? Olha só como esse mundo está virado, pessoal. Imagina eu com essa minha carinha linda aqui, resolvo colocar um monte de piercing no nariz, no beiço, na orelha, na testa, viro o senhor piercing. Se eu tivesse empregado, não só aqui no Brasil, mas provavelmente nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo, e quisesse me demitir pela minha má aparência, que ia ficar uma coisa grotesca, vamos admitir, eu teria todo o direito de processar eles porque eu estaria sendo discriminado. E essa professora está sendo demitida porque é bonita demais e ela não tem esse direito, porque ela não é grotesca. Eu até dei uma olhada nas fotos dela no Instagram, porque ela é bonita, sabe que é bonita e mostra essa beleza com muito bom gosto. O Instagram dela, a referência é Toy Box Dolls. E realmente ela é linda, ela não deve ser demitida. A beleza não pode ser alvo de preconceito e sim de admiração. Mas aqui no Brasil as coisas iam ser um pouco diferentes. Aí eu não sei se eu estaria com essa mesma opinião. Porque nós temos uma expressão aqui que essa moça aí se enquadraria perfeitamente. Ela é tão bonita, mas é tão bonita que é a legítima morena de fechar o comércio. Imagina, já tivemos o comércio fechado por uma pandemia maluca e agora vai ter que fechar de novo por causa de uma morena bonita? Vamos deixar essa morena lá nos Estados Unidos e preservar o nosso comércio aqui que está precisando, sim, alavancar cada vez mais vendas. Mas que isso que estão fazendo com ela é uma besteira e nós devemos ter claro isso. Porque daqui a pouco vão inventar que uma pessoa que simplesmente quer ser normal, não quer ser bonita, não quer ser feia, não quer ser diferente, só quer ser ela mesma, pode estar agredindo os demais diferentes por normalismo. E olha que isso pode acontecer, gente, do jeito que nós andamos aqui nesse nosso mundinho. E com essa, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e, principalmente, inscreva-se aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Uma excelente semana a todos e vamos esperar o feriado de quinta e talvez de sexta-feira. Um forte abraço em cada um. Até breve. Tchau.